e estamos hoje na nossa segunda aula, nossa segunda meditação sobre o texto. Hoje nós vamos meditar, estamos no capítulo 1, do versículo 9 até o versículo 20. E antes de nós entrarmos nos versículos, nós vamos avaliar algumas revelações guardadas no texto, algumas características do livro de Apocalipse. Como foi orientado anteriormente, mantenha a sua Bíblia aberta, mantenha as anotações. Essas anotações são importantes para que você compreenda o que nós estamos falando, que não fique apenas só no áudio, mas que você tenha guardado, escreva num caderno aquilo que você está aprendendo desse texto, vai valer para a sua vida toda. Então nós temos 9 características sobre o livro do Apocalipse, que são as seguintes. Primeiro, é uma história centrada na pessoa de Jesus Cristo, na revelação da pessoa de Jesus Cristo glorificado. Segundo, é um livro aberto à revelação de Jesus Cristo. E é específico para falar sobre a vitória de Jesus Cristo. É uma revelação aberta no sentido de acessível, que deve ser comunicado, que deve ser pesquisado, que deve ser dito, falado. E isso está no capítulo 22, verso 10, onde Deus fala para João: não cele esse livro, ou seja, não pare de pregar, de falar. E aí vem essa responsabilidade para nós também. Terceiro, o texto nós encontramos símbolos que são um meio de separar quem vai ter acesso a essa informação. Esse texto que está escrito aqui, ele é específico para a Igreja do Senhor Jesus. Outras pessoas, quem não teme ao Senhor, não consegue entender, porque é um texto espiritual, você tem que crer. Você tem que entender que você é um personagem dessa história. Quem não é, só vai enxergar símbolos, coisas que não são entendíveis. Quarto, um livro de profecia. Sim, a profecia dos últimos dias. Falamos que é toda a história da igreja. Desde que Jesus esteve aqui na terra, a primeira vez, a primeira vinda de Jesus, até a segunda vinda de Jesus, onde ele será glorificado e onde vai chegar o juízo final. Então é uma história profética para os últimos dias. 5. Tem uma bênção. Sim, tem uma bênção completa de 7 bem-aventuranças. E isso, enquanto nós estivermos lendo o texto, nós vamos marcar quais são as bem-aventuranças que nós achamos no texto de Apocalipse. Então, fica atento aí. Quando chegar nas bênçãos, nós vamos marcar. Você vai marcar aí na sua Bíblia que bem-aventuranças são essas. 6. É um livro relevante, totalmente importante, totalmente especial. Deve estar na nossa prioridade de compreensão. E se você tem medo desse livro, você tem que tirar isso do seu coração, porque é o livro mais bonito que existe. É a história mais bonita, é sua história. Imagine, nós já estamos conhecendo o final da nossa história, da nossa vida. Claro, se aceitarmos a Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador para sempre e vivermos uma vida que testemunhe isso, sim. Agora, se nós formos do outro lado, misericórdia, porque a gente já sabe qual é o destino, que é o lago de fogo, que vai ter dores para sempre. Mas é um livro totalmente relevante por apresentar essa mensagem. É um livro majestoso porque fala do trono de Deus. A palavra trono, ela é empregada 46 vezes. E quem é que está no trono? Deus, Jesus e a Igreja do Senhor Jesus. Estão todos reinando. É um livro universal, porque é um texto que se aplica para todas as nações, povos, línguas que foram comprados com o sangue do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? O nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro. E nono, o livro é a mensagem central da Bíblia. Ele se conecta com Gênesis e ele fala de toda a história de quem? Gente, tudo vem de Jesus.
e tudo vai para Jesus. E é o livro que vai mostrar o final da história, a consumação do plano de salvação. Cristo que salvou a humanidade, que salvou a igreja do Senhor Jesus. Vejam que maravilha. Tudo isso nós encontramos como características do texto de Apocalipse. E indo agora para o versículo 9 até o versículo 20, é a primeira visão que João tem. E aí nós vamos observar algumas características deste texto. Então você pode abrir a sua Bíblia. No versículo 9 diz: Eu sou João, que também sou seu irmão, que sou companheiro de aflições e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, que estou na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Primeira coisa que nós temos que entender. No versículo 8, estamos vendo a apresentação de Jesus. Ele diz que ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o Senhor que é, e era, e que há de vir, o Todo-Poderoso, ou seja, que sempre existiu, que sempre esteve no controle de todas as coisas. Agora o autor está se apresentando. E ele se apresenta como alguém como nós. Vejam que ele poderia, como algumas pessoas ficam, porque recebem alguma revelação do Senhor Jesus, ficam se achando, ficam achando que são melhores que os outros. E ele humildemente diz: eu sou irmão de vocês. Eu humildemente sou igualzinho a vocês. Não sou maior do que ninguém por estar portando uma mensagem tão grande e tão gloriosa. É a primeira característica de uma pessoa que serve ao Senhor Jesus. A glória não é dela, a glória é de Deus. Então ele se coloca como alguém igual a nós, nosso irmão e companheiro de aflições. Se você abrir aí, quero que você abra também agora a sua Bíblia. Se você tiver uma outra Bíblia, você faça isso. Se você não tiver, você vai abrir a sua própria Bíblia lá em Mateus 24, que é um texto que fala sobre o fim, o sermão profético, onde Jesus falou sobre os dias, e existe uma conexão perfeita entre os dois textos, porque eles estão falando do mesmo período. E aqui, irmãos, Jesus coloca 3 fases de tribulação, porque aqui o João fala que é companheiro de aflições. João estava sofrendo perseguição junto com a igreja do Senhor Jesus. E no texto aqui que nós vamos ler agora, no 24, mostram 3 fases da aflição. Primeiro, no versículo 4 até o versículo 8, fala da primeira fase. Certamente ouvireis falar de guerras. Já ouviu falar de guerras? Já ouvimos, né? Não fique assustado, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, terremoto em vários lugares. Isso já aconteceu? Já. Porém, não é o princípio das dores. Não, já aconteceu, mas não é. Vai ficar pior. Essa foi a primeira fase. Segunda fase, do versículo 9 até o versículo 14. Então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados por todas as nações. Neste tempo, muitos vão de se escandalizar e trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Esses 2 versículos você deve marcar, porque são aqueles que vão apostatar da fé. Quem são essas pessoas? São os crentes nominais, aqueles que não têm firmeza doutrinária, aqueles que não têm firmeza dos preceitos e da palavra do Senhor na sua vida. Quando chegar os últimos dias, essas pessoas não vão resistir à aflição da tribulação. E aí vem aqui a grande terceira fase, que é a grande tribulação, a partir do versículo 15, que vai até o versículo 28. E aí vocês vão ver várias descrições, depois nós vamos voltar nesse período. E depois vai vir a terceira fase, que é o fim de tudo, que está no versículo 29. E João está falando que ele é companheiro, nosso companheiro nessas aflições todas que hão de vir, que estão vindo e que estamos passando. Estamos no meio de uma pandemia e tem muita gente que está sofrendo. Tem muita gente que está passando fome. Tem muito crente que está morrendo, que está passando perseguições. Isso não é de hoje. Estamos passando tribulações na nossa vida. Sim, grandes problemas nós estamos passando. Talvez problema de saúde.
João está colocando aqui que ele é companheiro dessa aflição. Porque Jesus disse que neste mundo nós teríamos aflições, mas tudo isso iria definir é o nosso bom ânimo, que é o bom ânimo que tem aqui em João. Bom ânimo de quê? Da fé. E aí ele fala que ele está no mesmo reino e que ele está na paciência de Cristo. Mas o que é? Que significa essa paciência? Você pode escrever aí, perseverança. Nós, pacientemente, com perseverança, estamos aguardando o Senhor Jesus nos buscar. Estamos aguardando o Senhor Jesus completar a boa obra. Na Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. O alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que falou todas as coisas, ele vai completar. Então João estava dizendo, eu estou no mesmo barco que você. Estou aqui com paciência, esperando, guardando, estou preso numa ilha. De Patmos era o pior lugar que existia e João estava ali preso, com maltrapilho, tendo que trabalhar, ele já era idoso, tendo que trabalhar trabalhos pesados, quebrando pedras, por causa do Evangelho. E aí vem o grande mistério, a grande maravilha desse texto, no versículo 11. Mesmo no meio do caos, no meio da angústia, ele foi arrebatado em espírito. E aí eu quero que você marque, você pode abrir também a sua Bíblia, se você tiver outra Bíblia, ou então a sua própria Bíblia. Lá em Salmos 2 diz que os reis da terra se levantarão. Salmos 2, versículo 2, os reis da terra se levantarão, os governos juntamente contra o Senhor e contra os seus ungidos, seu ungido. E rompamos suas ataduras e sacudamos nós as suas cordas, ou seja, vamos colocar você encarcerado e em prisões. E aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. O que eu quis dizer? O que tem a ver com esse texto? Porque o Império Romano quis parar o cristianismo, perseguiu a igreja, como em todas as épocas, porque houve muitas outras perseguições e ainda existe perseguições ainda hoje. Tentam parar a obra do Senhor, como tentaram calar a boca de João. E aí o Senhor ri, por quê? Porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. Quando o diabo, quando o mundo prepara armadilhas contra os cristãos, Deus transforma aquilo em bênção. Outro mistério que nós encontramos aqui é que o espírito de João foi levado, mesmo aquela dor, naquela angústia que ele estava vivendo, o espírito dele estava sendo edificado, fortalecido no Senhor, uma porta que o Senhor abriu do céu e onde trouxe toda essa revelação. Isto mostra para mim e para você que quando nós temos uma vida firmada no Senhor, o nosso espírito é fortalecido no Senhor, na palavra do Senhor, na voz do Senhor. Mas isso não acontece se eu não buscar, eu tenho que estar debaixo do temor do Senhor. Esse é o grande diferencial, e João estava debaixo desse temor. E aí o Espírito disse para ele, escreve num livro. Tudo que eu falar aqui para você, você tem que deixar escrito. E é o que eu falo, repito para você de novo, tudo que você está ouvindo aqui, escreve. Estude esse livro de verdade. Não fique apenas ouvindo um áudio, mas estude esse livro. Pegue outras Bíblias, vejam outras traduções, estude esse livro para você compreender. E aí a gente vai lá para o versículo 19, escreve essas coisas que tem visto, as que são e as que depois dessa hão de acontecer. Qual a conexão entre esses dois textos? Escreve estas coisas que estão acontecendo, que aconteceram e que vão acontecer. O que é isso? O Senhor dizendo que é o presente, o passado e o futuro. O livro de Apocalipse fala de uma história, da história do cristianismo, da história da igreja, que aconteceu no passado, que aconteceu no presente de João e que aconteceu no futuro. E é a mesma coisa hoje para nós. Estudar esse livro, vocês vão observar, nós vamos observar, que nós vamos consultar, nós vamos passar por toda a história da igreja até chegar no final, que a gente já sabe o final da história, que Cristo será glorificado e exaltado. Então, escreve isso para 7 igrejas e ele coloca aqui o nome dessas igrejas. Sabemos que essas igrejas aqui é um símbolo. 7 é um número completo, de uma completude de números, de alcance,
Então foi escrito para a igreja do Senhor Jesus em todas as épocas. E aí ele começa a descrição mais maravilhosa que nós poderíamos ter a respeito de Jesus. Até então nós pensávamos de Jesus naquele que foi colocado numa cruz, naquele que estava cheio de sangue, naquele que foi moído e transpassado, naquele que foi colocado um prego nos seus pés, nas suas mãos, que foi amarrado naquela cruz, naquele que estava cheio de suor, sujo, cheio de sangue. E aí agora a gente vê a pessoa dele glorificada. E aí quando a gente vê a pessoa dele glorificada, nós observamos 10 pontos nesse texto. Jesus, primeiro no verso 12, virei para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. João foi chamado numa revelação, e aí ele ouve uma voz no versículo 10, ele disse que detrás dele ele ouviu uma voz como de trombeta, né? Uma abrangência de um som como de uma trombeta. Quando ele olhou para trás, ele vê 7 castiçais de ouro. Marca aí na sua Bíblia, 7 castiçais de ouro são as 7 igrejas. Para você ver Jesus, primeiro você vê a igreja. A igreja do Senhor Jesus está aqui na terra como representante do Senhor Jesus. Existe algo espiritual nisso. Para ver Jesus, eu vejo a igreja. Por isso que a igreja ela é gloriosa, ela é majestosa, ela deve estar limpa e purificada. Se você quer fazer parte dessa igreja, se você quer ser essa igreja que Jesus é visto, você precisa se atentar para sua santificação, para sua vida, para o temor, para o seu testemunho, para o seu viver. E aí, ele viu os 7 castiçais que é a igreja. E no meio do castiçal, no meio dos castiçais, ele vê alguém semelhante ao Filho do Homem, e a partir daí ele começa a descrição maravilhosa do nosso Jesus, que eu falei que anteriormente era aquele Jesus visto como aquele lá na cruz. Agora a pessoa de Jesus é totalmente diferente. Aquele que passa no meio da igreja, primeiro ele está vestido como um sacerdote, uma roupa especial. O cabelo dele é branco como a neve. Primeiro, ele está no meio da igreja, por quê? Porque ele disciplina a igreja, porque ele consola a igreja, porque ele exalta a igreja, porque ele embeleza a igreja. Por isso que Jesus sempre vai estar no meio da igreja. E aí a pergunta que eu faço, Jesus está sendo refletido na sua vida? E aí ele está com vestes sacerdotais, no versículo 13. E aí eles têm um cabelo branco, está no versículo 14, como a lã, que significa sabedoria da eternidade. Ele tem os olhos como chamas de fogo, porque ele é onisciente. Ele vê tudo o que está acontecendo. Ele vê tudo o que aconteceu, que está acontecendo e que vai acontecer. Ninguém esconde nada do Senhor. E aí ele é onisciente. Isso está no verso... No verso 14, no final. E aí depois vem o pé como bronze polido. Bronze polido significa a onipotência e a força esmagadora do juízo de Deus. Nós vamos ver aqui no texto de Apocalipse que Jesus é sim o nosso amor. Ele é totalmente amor, mas ele é justiça. E nós vamos ver ele como o justo juiz que vai esmagar os opositores, os ímpios, aqueles que negaram o Senhor. 5. A voz dele é como um som de águas. Quem pode resistir ao poder da voz do Senhor? Porque quando ele fala, tudo acontece. Não há contestação. Quem contesta a voz do Senhor? 6. A mão dele tem 7 estrelas. Essas 7 estrelas podem significar a igreja do Senhor Jesus. Há quem diga também, existem outras interpretações que dizem que são os líderes, os pastores, mas o que ele está dizendo aqui é que ele tem a liderança da igreja. Que ninguém tira essa liderança dele. 4, ele tem uma boca com uma espada de 2 gumes. Algumas pessoas dizem que isso é palavra. Não, mas essa espada de 2 gumes, nós vamos ver ela em outros momentos aqui, nós vamos lembrar disso. É a espada do juízo, porque no livro de Apocalipse ele é o juiz.
8. Ele tem um rosto brilhante como o sol. Aquele que tinha um rosto desfigurado, triste, aquele que é pintado pelas pessoas como um rosto de sofredor, aqui ele está brilhando como o sol. O sol é a coisa mais linda que existe e ele está brilhando com aquela beleza, com aquela glória. E por fim, ele diz que ele é o primeiro e o último. Estamos vendo 9 figuras aqui de Jesus. O Alfa e o Ômega, que está no versículo 8. Ele é o consumador de todas as coisas, o perfeito, aquele que tem um governo, autoridade sobre todas as coisas, que tem um domínio sobre todas as coisas. Este é o nosso Senhor Jesus Cristo, apresentado aqui no texto. Agora a gente já tem uma outra visão do nosso Senhor Jesus glorificado. E quando João teve essa visão, a única coisa que ele conseguiu fazer é cair no chão como morto. E não foi só João que ficou assim. João, Isaías, Ezequiel, Paulo, Daniel, todos eles que tiveram um encontro com Jesus, caíram seus rostos no chão e adoraram. Porque todas as vezes que nós encontramos com a glória do Senhor Jesus, e eu espero que você já tenha vivido isso, ou se você não viveu, o seu coração esteja movido a viver isso. Esse contato com a glória do Senhor Jesus nos faz render e cair ao chão, vendo a grandeza do nosso Deus, reconhecendo em temor a glória do Senhor Jesus. Falamos da glória do Senhor Jesus, cantamos a glória do Senhor Jesus, mas muitas vezes não experimentamos a glória do Senhor Jesus. E minha oração é que, através dessa leitura, você possa conhecer essa glória, você possa ser tocado por essa glória. E que, assim como Moisés, que a vida de Moisés foi totalmente transformada quando ele teve contato com a glória de Deus, essa glória venha sobre a sua vida e transforme a sua vida plenamente e completamente. Este é o primeiro capítulo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que essa mensagem seja guardada no seu coração. Até a próxima. Deus abençoe.